já desejando que a bendita paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, seja contigo. Quero te trazer neste momento uma reflexão da Palavra de Deus. Encontra-se no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. E vai dizer exatamente assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Algumas verdades nos saltam aos olhos nesse texto. Existem algumas coisas que a palavra do Senhor há de nos falar neste momento, e eu creio que Deus falará contigo nesse instante. A primeira coisa, a primeira premissa que eu consigo enxergar nesse texto é que a nossa responsabilidade com tudo que se nos apresenta diante de nós, ela é real. Temos responsabilidade quanto a tudo que está diante de nós como demanda. O aflito é nossa responsabilidade. O doente é nossa responsabilidade. O amargurado, desesperado de alma, de espírito, de coração, é nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade quanto àquilo que está diante de nós. Na grande comissão que o Senhor Jesus colocou aos seus discípulos, quando ele disse assim: ide, pregai e dizei que é chegado o reino de Deus, que o reino dos céus está entre nós. Ele disse que a demanda que aparecesse diante deles, eles deveriam fazer, resolver diante da autoridade que ele tinha dado. Por isso ele disse: ide, curai, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e dizei: é chegado o reino dos céus. Tudo quanto encontrasse diante deles como necessidade, eles tinham uma responsabilidade de, levando o reino de Cristo, fazer alguma coisa com relação a esta necessidade. Então a responsabilidade, ela é real. Diante do que se nos apresenta, diante daquilo que está diante de nós, é real. Não é diante do que nos é dado, mas é diante de tudo quanto vier à mão. Você vê que a pessoa no texto é uma pessoa que está numa condição passiva. O que vier à mão, né? O que chegar diante de ti, o que se apresentar como uma necessidade, você tem de Deus algo para entregar, uma responsabilidade como alguém que é responsável como embaixador de Deus na terra, de trazer uma resposta da parte de Deus. Então, não é por acaso que o aflito senta do teu lado, não é por acaso que de repente no lugar alguém chega e conta algumas lamúrias e dores da sua vida. É porque a responsabilidade que você tem está lhe chamando, lhe convidando a tomar uma atitude. Então, tudo que se apresenta diante de ti, todo aflito que chega diante de ti, todo desesperado que chega diante de ti, é alguém que está precisando que você tome uma atitude, é alguém que está diante da tua responsabilidade, responsabilidade essa que te será cobrada. E essa responsabilidade é tão real. Por exemplo, no livro de Ezequiel diz que se não atentarmos, no capítulo 3, versículo 18, se não atentarmos em avisar aquele que está andando em perigo, aquele que está vivendo em sua iniquidade, sobre os riscos que ele corre, e esta pessoa vier a perecer, o sangue dessa pessoa será cobrado das nossas mãos. Por quê? Porque existe uma responsabilidade. Responsabilidade reafirmada no texto da Carta Universal de Judas, no versículo 23, que ele vai dizer: salvai alguns arrebatando-os do fogo. Você tem responsabilidade diante das pessoas que te cercam, diante das situações que te envolvem. Isso é uma coisa muito real. É algo que vai ser cobrado diante de Deus, porque o próprio Jesus chegou a dizer, quando ele estava falando dos momentos finais em que o juízo de Deus estará diante dos homens, ele disse que nesses momentos o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive nu, não me vestiste, estive preso, não me visitaste. Se não fosse algo que fosse responsabilidade daquele que está servindo a Deus nessa terra, não seria cobrado de nós. Mas é cobrado porque é uma responsabilidade
que nos é delegada pelo Altíssimo Deus. A segunda verdade que podemos extrair desse texto está na sequência do mesmo, porque ele vai dizer tudo quanto te vier a mão para fazer, fácil, né? Embora esteja num contexto de aconselhamento, é imperativo isso aqui. Não é, ele não está dizendo assim, se você for capaz de fazer, faça. Se você tiver alguma experiência, faça. Não depende da sua experiência, porque se você tiver atitude, os resultados podem surpreender a gente. Precisa-se ter atitude para sermos surpreendidos pelo resultado da ação de Deus, é o que Deus espera de nós. A gente vê isso lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, no contexto da carta à igreja de Filadélfia, que ele vai dizer assim, olha, tivestes pouca força, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. A força era pouca, mas o resultado final foi extraordinário. Conseguiu guardar a palavra e permanecer firme diante de tudo que se cercou, diante de todas as tentações e provações, guardando o nome do Senhor. Resultado há de surpreender se você tomar uma atitude diante de Deus. Então, faça. Se vier à tua mão, faça. É isso que Deus quer. Deus não requer capacidade, Deus requer atitude. É isso que Deus espera de você, que você tome uma atitude. A necessidade que você encontra tem que te comover muito mais do que a capacidade que você tem de realizar alguma coisa. Então, você tem que ser constrangido a fazer alguma coisa pelo amor, pela compaixão, diante da necessidade que se apresenta e por conhecer um Deus poderoso que pode fazer tudo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Para continuar com mais uma verdade extraída desse texto, o texto continua dizendo assim, que tudo quanto vem à mão devemos fazer conforme as nossas forças. Faça-o conforme as tuas forças. Não é conforme a força que você acredita ter, é conforme a força que você tem. Porque a gente já mostrou que somos péssimos analistas de nós mesmos, né? Nós buscamos correr daquilo que nos exige algum esforço sempre. E a gente sempre vai ver isso nos profetas. Um diz assim, Deus, eu sou uma criança. O outro vai dizer, sou pesado de língua, não dá para mim fazer. O outro vai dizer, eu sou impuro demais para realizar isso. Sempre há algumas escusas diante da nossa pouca força, diante da análise de nós mesmos que nós fazemos. Então, faça, mesmo se você não for capaz de chegar até o final, mas de pelo menos começar a fazer alguma coisa, faça, não se preocupe com o resto. Faça conforme as tuas forças. Os pescadores, a gente vê na pesca milagrosa lá, os discípulos quando foram pescar, eles não podiam trazer a pesca, passaram a noite toda pescando e eles não conseguiram trazer ao barco peixe algum. Eles não poderiam fazer com que os peixes viessem às suas redes e eles pudessem pescar, trazer muitos peixes para o barco e encher o barco de peixe. Ele não podia. Jesus, ao contrário, podia fazer com que os peixes do mar saltassem no barco sem que eles precisassem fazer nada. Mas havia algo que eles podiam fazer. Havia alguma coisa que eles podiam realizar, mesmo tendo poucas forças, conforme as forças que tinham. Eles não tinham força para ordenar sobre os peixes, mas eles tinham forças para lançar a rede do outro lado como ele mandou. E o milagre aconteceu. E os peixes foram tragos diante da palavra do Senhor. Deus não despreza os meios. Deus conta com você. Você é alguém especial no projeto de Deus. O projeto de Deus conta contigo. Tu és um agente da ação de Deus na terra, do Evangelho de Cristo Jesus. E você precisa tomar uma atitude. E aí ele termina, com um forte e indiscutível argumento para você fazer alguma coisa. Ele vai dizer assim, porque para a sepultura, para onde vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. A tua hora, o teu momento é agora. O teu instante de fazer alguma coisa é agora. Você só tem essa chance. A chance do teu tempo de vida. E eu não posso divisar nem palmo do meu futuro que se apresenta diante de mim. Só Deus pode fazê-lo.
Então aproveita cada instante, cada momento, como se fosse o último, porque não haverá outra oportunidade de fazer alguma coisa. Esta é a hora, este é o momento. Espero que esta reflexão possa levantar o teu espírito, o teu ânimo e te incentivar a fazer alguma coisa para Deus. Faça, não de acordo com a sua capacidade, né, de acordo com o que você pensa de si mesmo. Faça conforme te der para fazer, até onde você conseguir fazer. O resto é Deus que fará por ti. Quem realizará coisas grandes é Deus. Quem fará coisas extraordinárias é Deus. Você só precisa fazer alguma coisa, tomar uma atitude, tomar uma posição de fazer alguma coisa. Até nos milagres a gente pode fazer alguma coisa. A gente pode crer. A função de crer é nossa. E a realização dessas maravilhas é Deus quem faz. Que Deus te abençoe nessa reflexão. Em breve teremos mais outras reflexões. Fica com Deus.